E aí, amigo raizeiro, amiga raizeira, São Paulinos de todo o país, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para poder falar um pouquinho das coisas do nosso amado, do nosso querido São Paulo Futebol Clube, o São Paulo que voltou aos treinamentos, né? Já 2 dias treinando, já treinando intensamente. Hoje eu pude ver alguns pedacinhos lá do treinamento pela manhã, né? E o Diniz já colocando o pessoal para treinar com bola, o pessoal correndo, se organizando, fazendo aquele toque 1-2, colocando o pessoal para se movimentar depois dessas férias aí, que acabaram um pouco mais prolongadas por força dessa dádiva da mãe tricolor, né? Deu mais alguns dias lá de folga pro pessoal. Muito bem, algumas notícias do São Paulo ainda, né? Pra gente poder discutir, pra gente poder falar a respeito, por exemplo, da saída do Hudson. No nosso último vídeo nós falamos bastante a respeito disso, a respeito da saída do Hudson, e ficou aquela interrogação, né? Será que o São Paulo de alguma maneira vai facilitar essa saída e pagar parte dos salários do Hudson? Exatamente, foi isso que acabou acontecendo mesmo. Infelizmente, mesmo a gente falando, né? Muita gente falando, muita coisa, muita gente comentando a respeito disso. Aí o pessoal fala pra mim também, claro, gente, a gente respeita todas as opiniões, é claro, mas é sempre bom a gente ver os pontos, né? Os aspectos que todos abordam. E teve gente que falou pra mim, falou, Rony, mas é melhor pagar metade do salário dele, ou sei lá eu que parte que é, porque o São Paulo não revela, acho que a vergonha é tão grande que o São Paulo não revela, né? É melhor pagar um percentual lá de salário do que pagar inteiro. Então assim, realmente, a gente virou, a gente aceita tudo basicamente, né? Nossa, esse processo de se apequenar, que a gente tem falado tanto, hoje em dia a gente aceita como uma coisa normal. Então assim, é melhor eu pagar alguma coisa do que pagar o salário inteiro do Hudson. Muito bem, a gente vai, reforça o time adversário, tudo bem que o Hudson não estava sendo utilizado no São Paulo, né? Mas de alguma maneira, se ele vai para um outro time, ele vai reforçar um outro time. Então assim, você coloca um jogador no outro time, você continua pagando. Então a mesma questão que o São Paulo e alguns outros clubes também fazem isso, né? Vinham fazendo e continuam fazendo pelo jeito. É de se pensar muito, é de se discutir muito a respeito disso. O jogador passou pelo São Paulo, fez 32 partidas nesse ano de 19, das 60 que o São Paulo fez um gol, 2 assistências e 74 desarmes, né? Então assim, é um negócio, os números, uma média de 2 desarmes por jogo. Então realmente é muito fraco, né, o desempenho do jogador, o jogador que chegou a ser capitão com o Cuca, né, o jogador que depois se recusou a jogar de lateral. Dizem aí que o Fernando Diniz até tentou conversar com ele para ver se ele atuava numa posição um pouco mais atrás, fazendo um papel, uma função de zagueiro, ele não quis aceitar, enfim. O cara está escolhendo posição, ganhando a bala que ganha no São Paulo. É por isso que o São Paulo está do jeito que está, terra de ninguém, todo mundo manda, né, cada um faz o que bem entende. Não bastasse o show de horror, que continua pelo jeito, né? Eu já citei esse caso aí do Hudson, o nosso querido Everton Felipe, né? Everton Felipe, Everton Felipe, acertou tudo com o Sport Clube do Recife para voltar ao esporte, depois do São Paulo ter pago 6 milhões nele. Só que assim, por enquanto o Sport quer o Everton Felipe de graça e quer que o São Paulo pague o salário do Everton Felipe, ou seja, virou brincadeira, né? Virou a casa da mãe Joana. Não que já não fosse, mas realmente todo mundo acha que o São Paulo é o bobo da vez. Porque todo mundo agora quer tirar uma casca, sabendo que, sem gestão nenhuma, o São Paulo de alguma maneira tem dificuldade demais de poder fazer esse tipo de negociação com esses jogadores, né? E o jogador sabe que jogando bola ou não jogando bola no São Paulo também, na hora que ele quer ir embora, ele vai embora, resolve o problema da maneira que ele quer, e o São Paulo muitas vezes continua arcando e pagando o salário do jogador. Então assim, realmente um show de horror que não tem fim, que parece que não termina, né? O Trellis voltou, a Araruna voltou, outros jogadores voltaram também, e a gente sabe que não vão ser aproveitados do São Paulo, e nem tem como ser aproveitado. Tem gente querendo aproveitar o Trellis. Ah, mas ele jogou mais do que o Pablo no tempo que ele esteve no São Paulo. Gente, ele não jogou mais que o Pablo, né? O Pablo que não jogou nada. Então, assim, é diferente. O Trellis não é centroavante para o São Paulo. Tanto é que ele foi para o Internacional, ele era o 3º ou 4º reserva. Ele nunca entrou no time do Internacional. Por quê? Porque os caras verificam lá quando o cara chega que o cara não joga absolutamente nada.
como não jogou no São Paulo. Então a gente não pode se medir por situações ruins para falar que o cara é melhor do que aquele que está péssimo naquele momento, né? Então, chega, por exemplo, o Araruna, chega o Trellis também, o Everton Felipe, jogadores que não dão certo, jogadores que não resolveram a vida no São Paulo Futebol Clube e que, infelizmente, acabaram desse jeito, né? E pior ainda é o São Paulo ter que dispor desses jogadores e ter que pagar salário ou parte do salário desses jogadores, tá certo? Então, assim, é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa, porque, na verdade, não se trata de desvalorizar o nosso jogador. É que quando a gente trouxe esses caras, a gente super valorizou o jogador. Isso que é diferente. Esses jogadores, eles têm o tamanho que a gente está vendo que eles têm agora. Se você juntar todos esses caras, né, esse time de perebas, que não bastasse o futebol pereba, o comportamento fralda cheia, né, sem personalidade, sem vontade, sem, como é que se diz? Sem objetivo claro, né? O cara não vem para o São Paulo para ser campeão, ele vem para o São Paulo para fazer um contrato de 4 anos, ganhar o salário dele e ponto final. Não fazer absolutamente mais nada. Por que isso? Porque o São Paulo virou um resort, porque o São Paulo não tem gestão. Só por causa disso, única e exclusivamente por causa disso. Então não se trata, outro dia um amigo meu até falou para mim, poxa, Rony, mas você fala assim do Jusilei, você está desvalorizando. Não, eu não sou eu que estou desvalorizando o Jusilei. O Jusilei, ele tem hoje o exato tamanho do futebol que ele sempre teve. Nós que potencializamos o valor do Jusilei. E agora ele voltou ao normal. O Jusilei é isso daí, o Hudson é isso aí, o Araruna é isso daí, o Trellis é isso aí, Everton Felipe é isso daí. E um monte de encrenca que o São Paulo tem, né? O Léo, lateral esquerdo, reserva do Reinaldo, é isso daí. Então são jogadores limitadíssimos que pouco vão dar para o São Paulo. Seja porque não tem futebol, seja porque não tem personalidade para vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube, né? Algumas coisas também com relação a jogadores que estão ficando sem contrato, a base, vários meninos estão ficando sem contrato e o São Paulo vai perder. É outro questionamento que me fazem também. Rony, como eu vou saber que esse menino eu tenho que fazer um bom contrato e segurar ele e esse não? Gente, é para isso que tem que ter gente ali competente para minimizar os riscos, minimizar as perdas. Nós vamos errar também, né? Nós vamos fazer um contrato com alguém que não vai explodir, vamos perder alguém. O que a gente não pode é perder muita gente. O que a gente não pode é ter problemas com esses meninos que na base ganham tudo, na base jogam tudo, e quando chegam para subir para o time principal, alguns deles vão embora antes, né? O pior é ir embora sem o São Paulo receber, porque se o São Paulo recebe, menos mal. Mas tem jogador aí que está terminando o seu contrato e o São Paulo ainda não renovou o contrato desse jogador, não assinou com esse jogador e, portanto, o São Paulo possivelmente vai perder alguns valores aí, alguns jovens, né? Nós temos também o caso aí dos meninos que subiram agora com o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz está trabalhando, eu estava fazendo uma conta hoje, são 17 jogadores oriundos da base do São Paulo. Muito legal isso, né? 17 jogadores oriundos da base do São Paulo, sendo que o Valse, o Antony e o Igor Gomes estão na seleção pré-olímpica, né? Não se apresentaram ainda, já estão lá na pré-olímpica, enfim, nós vamos ficar algum tempo sem esses meninos aí, e o Diniz vai ter que dar uma arrumada, vai ter que dar uma ajeitada nesse time sem esses meninos, né? À exceção do Valse, hoje titulares do São Paulo. A questão do Arboleda veste camisa de outro time deve ser resolvida com uma cobrança de multa, alguma coisa assim, e o Arboleda que se prepare para a cobrança efetiva dos jogadores. É que acontece o seguinte, gente, se o cara, é aquilo que eu sempre falo, se você vem ganhando tudo, se a tua carreira está maravilhosa, se tudo vem acontecendo de maneira positiva no São Paulo, uma situação como essa passa quase despercebida. Quando o São Paulo vem trazendo, arrastando esse monte de saco de cimento, que o São Paulo vem trazendo e arrastando há anos, e acontece uma coisa dessa, amigo, a formiga vira elefante, não tem jeito. Não tem como escapar disso, né? Essa hoje é a realidade do São Paulo. Essa é a cara do São Paulo. E a mídia fica esperando, né, justamente essas formigas se transformarem em elefantes, e quando não se transformam, elas fazem questão de transformarem. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Infelizmente, é isso que a gente tem vivido ultimamente, né? O Alan, que era um jogador que o São Paulo estava tentando trabalhar junto ao Fluminense, lá
um meia, um volante, né? Que pertence ao Liverpool, acabou assinando com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está batendo na gente hoje em dia, né? Para você ver a situação que a gente está. Assinou com o Atlético Mineiro, ou seja, o São Paulo deve vir pros campeonatos, né? Principalmente nesse primeiro semestre, com o mesmo time, com o mesmo elenco que tem hoje. É o que eu falo. Cabe ao Diniz agora trabalhar justamente isso. Cabe ao Diniz trabalhar justamente isso daí, né? De alguma maneira ele tem que arrumar o time, de alguma maneira ele tem que juntar essas linhas, de alguma maneira ele tem que aumentar a intensidade e a velocidade de jogo. Ou seja, ele vai ter que pegar esses mesmos caras, potencializar cada um desses jogadores e fazer com que esses caras joguem 2 vezes o que eles vinham jogando antes. Esse é o desafio que o Diniz tem, né? Que numa coletiva aí, que numa entrevista também no dia de hoje, fez a comparação lá com o Klopp, falou do Klopp, que o pessoal fala do futebol europeu, mas o Klopp teve 5 anos. Ô Diniz, 2 recadinhos para ti, meu querido amigo. Eu deposito ainda muita esperança em ti, até porque você é o técnico do São Paulo, então eu não vou encher você de tijolo, é lógico. Porque se você dá certo, o São Paulo dá certo e eu fico feliz, né? Então eu vou estar sempre te apoiando. Só que assim, esse tipo de discurso, por exemplo, a gente já escutou de outros treinadores e pra gente isso não muda absolutamente nada. Repito o que eu sempre falo. Todo treinador novo que chega no São Paulo, ele pega todo o passivo dos outros treinadores, ele pega todo o cheque especial no vermelho dos outros treinadores e põe na sacola dele e vai carregar o saco, né, lotado dos últimos trabalhos que não foram bem feitos, dos últimos trabalhos que foram problemáticos. Não pensa você que você chega aqui, eu tô zerado, né? Não, você chega no São Paulo, você vai pegar um time que não ganha campeonatos há década, né? Você vai pegar um time cheio de dar vexame nesse período todo, você vai pegar um time sem gestão nenhuma, você vai pegar um time com jogadores sem responsabilidade com a camisa que vestem. Então você vai fazer isso aí. E se você sair, o que assumir, vai pegar, além de todos os outros, o que você deixou de fazer também. É assim que funciona. Você tem uma grande oportunidade da vida. Cabe a você agora transformar essa grande oportunidade num grande momento da sua carreira. E eu vou te contar outra coisa, em curtíssimo espaço de tempo. É assim que funciona. Não existe paciência, né? Não existe calma. Na época do Dorival Júnior eu comentei isso daí. Você quer calma, você quer paz, você quer tranquilidade e não quer pressão? Vai treinar a seleção do Tibete, né? Lá no Tibete, os monges tibetanos lá, com certeza, eles vão te dar um tempo que você pedir para você poder arrumar a seleção do Tibete. O São Paulo hoje não. O São Paulo hoje é fronte. O São Paulo hoje é guerra. O São Paulo é Vietnã. Eu sou dos anos 70, né? Eu falo Vietnã, o pessoal às vezes não sabe nem não sabe fazer essa relação. O São Paulo hoje é Iraque. Fica mais fácil para a gente entender o que o São Paulo hoje é. O São Paulo é guerra. Então o São Paulo, de alguma maneira, tem que fazer essa diferença, de alguma maneira tem que mudar, virar essa chave e mudar esse perfil. Ô, Diniz, segunda coisa, se é para eu ter paciência, se é para eu poder esperar você desenvolver o trabalho, eu contrato o Klopp, então eu espero 5 anos. O Klopp eu espero. O Klopp eu espero. Que tem nome, né? Um cara que conhece, é um cara que sabe trabalhar com jogadores, é um cara que sabe arrumar time, não só o Liverpool que ele arrumou, não. O Borussia Dortmund ele já tinha arrumado também. Né? Que fique muito claro isso, tanto que aparecendo que ele apareceu pro planeta agora. Não é assim que funciona, Diniz. Você está no Brasil, a realidade é essa. Você tem esses ovos aí, vai ter que fazer o melhor omelete possível desses ovos no menor espaço de tempo que você puder. E se você conseguir fazer, meu amigo, palmas para você e eu espero que você consiga mesmo, torço para ti. Mas não adianta ficar com esse discurso não, porque isso daí, amigo, já não cola mais no São Paulo Futebol Clube. Essa é a nossa realidade e é com essa realidade que nós temos que seguir em frente. Tá bom, pessoal? É isso daí. Se inscrevam no canal quem ainda não estiver inscrito, convide o amigo São Paulino para participar. Meus agradecimentos aí com o número de inscritos cada vez maior, pelas curtidas, compartilhamentos, enfim, essa parceria muito legal que é ter vocês aqui no São Paulo Raiz. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado mais uma vez e avante, tu és forte, tu és grande São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.